Exercício número 1 da aula 59 do terceiro ano do ensino médio. Determine o valor da expressão seguinte. Então vejamos, eu quero saber a raiz quarta de 2 elevado a 65 mais 2 elevado a 67 dividido por 10. Vejam bem, nós não vamos ter que resolver 2 elevado a 65 mais 2 elevado a 67, certo? Nós vamos usar algumas ferramentas aqui, alguns procedimentos matemáticos, para que a gente não precise desenvolver o 2 elevado a 65 mais 2 elevado a 67, ok? Então, veja bem, uma das coisas que nós vamos usar é a chamada fatoração. Acompanhe aqui comigo. 2 elevado a 65 mais 2 elevado a 67, nós podemos escrever da seguinte forma. 2 elevado a 65 mais... Aqui, ao invés de eu escrever 2 elevado a 67, eu posso escrever assim, 2 elevado a 65 vezes 2 elevado ao quadrado. Perceba, na multiplicação de bases iguais, eu conservo a base e somo os expoentes. Então, na decomposição, eu vou simplesmente escrever 2 elevado a 65 vezes 2 elevado ao quadrado. Porque se eu juntar os dois, volta a ser 67. Então, usei essa fatoração. Agora, da fatoração, eu vou usar o termo em evidência, o termo comum em evidência. Quero que vocês percebam que o 2 elevado a 65, ele está neste primeiro termo e no segundo termo. Então, o que é que eu farei? Eu vou colocar esses dois termos em evidência. Vai ficar como? Então, ele fica assim, 2 elevado a 65, abre parênteses. O que vai sobrar aqui dentro? Eu quero que vocês compreendam também que existe o número 1 que está multiplicando esse 2 elevado a 65. Né? Então, esse 1 aqui, eu vou deixar ele mais aquele 2 elevado ao quadrado. Certo? Muito bem. Agora percebam comigo. 2 elevado a 65 vezes aqui 1 mais 2 elevado ao quadrado vai dar 4. Então, escrever 2 elevado a 65 é a mesma coisa que escrever 2 elevado a 65 mais 2 elevado a 67 é a mesma coisa que escrever 2 elevado a 65 vezes 1 mais 4, 5. Certo? Então, isso aqui é a mesma coisa. Significa o mesmo procedimento. Muito bem. Terminamos a nossa conta? Não. Nós fizemos essa parte de cima. Então, eu vou reescrever aqui como está descrito agora na nossa simplificação. É uma raiz quarta de 2 elevado a 65 vezes o 5, tudo isso dividido por 10. Certo? Bom, outra coisa que eu posso observar é que eu posso simplificar, esse 5 com esse 10. É uma fração e está se multiplicando. Então, quando eu simplificar 5 por 5, vai restar 1. E quando eu dividir 10 por 5, o resultado será 2. Isso significa dizer que eu vou ter algo já semelhante a isso aqui, um pouco mais parecido com aquilo que a gente a gente visualiza, tá? 2 elevado a 65 dividido por 2. Agora eu pergunto para vocês, qual é o expoente desse 2 aqui embaixo? Você concorda que o expoente dele é 1? Ok? Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Vamos fazer a raiz quarta
Veja bem, eu tenho uma divisão de potências de bases iguais. O que é que eu faço numa divisão de potência de bases iguais? Eu conservo a base e diminuo os expoentes. Então vai ficar 64 menos o expoente que estava ali embaixo, que é 1. Então isso vai ficar raiz quarta de 2 elevado a 64. Certo? Muito bem. Agora outra coisa que nós vamos aplicar de propriedade aqui na nossa fração. Sempre que na nossa raiz. Sempre que eu tenho uma raiz, eu posso transformar essa raiz em expoente fracionário. Como que isso vai acontecer? Vamos imaginar que a gente tenha a seguinte continha aqui. Ó. Eu tenho raiz cúbica de 2 elevado à sétima potência. O 2, que é o radicando, ele permanece. Agora, eu vou transformar o índice e a potência em fração. A potência vira o numerador. O índice vira o denominador. Tá? Então, escrever desta forma ou desta forma aqui é a mesma coisa. É uma propriedade dos radicais. Tá? Existe até uma regrinha aqui, ó, tá? Para a gente memorizar. Aqui tem um sol. Quem está no sol vai para a sombra. Então, o 3 que estava no sol veio aqui para baixo, veio para a sombra. Quem está na sombra vai para o sol. Então, esse número que estava protegido aqui dentro, ele vai lá se expor ao sol. Quem está no sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o sol. O que isso nos ajuda a resolver? Olha só, eu posso escrever como 2. Agora, vou escrever em forma de fração. O 4 está no sol, ele vai para a sombra. O 64 está na sombra, ele vai para o sol. O que aconteceu? O que é que restou aqui? Restou uma divisão. Quanto é o 64 dividido em 4 partes? O resultado vai dar 16. Então, é 2 elevado a 16. Percebam, tudo aquela conta que estava lá em cima, vamos reescrever aqui só para a gente ter uma noção do tamanho da confusão que a gente saiu. Uma raiz quarta de, o denominador é 10, 2 elevado a 65, ó, 2 elevado a 65, mais 2 elevado a 67, é a mesma coisa que 2 elevado a 16ª potência. Tá? Isso aqui, se eu desenvolver essa do lado esquerdo e desenvolver do lado direito, o resultado vai dar exatamente igual.